estão pedindo para eu falar sobre o caso da suposta agressão cometida pelo Lulinha contra sua esposa, nora do presidente Lula. Nesse momento, a esquerda foi colocada contra a parede e, obviamente, se dividiu. De um lado, nós temos aquelas pessoas que acreditam que a mulher nunca mente e que a palavra da mulher deve ser a palavra final num processo, inclusive nesse caso em que o Lulinha foi obrigado a sair de casa porque a mulher chegou lá e falou que ele já cometeu agressões físicas e comete agressões psicológicas. E é assim que fala realmente a Lei Maria da Penha. De acordo com a Lei da Maria da Penha, se a mulher chegar e falar, a justiça tem que acatar e tira a pessoa de casa. Então, nesse momento, eu vou falar para vocês primeiro sobre a questão da Maria da Penha e essa incompatibilidade com a Constituição brasileira. Nós temos a ideia da presunção de inocência. Qualquer mulher pode denunciar um ex-companheiro e conseguir uma medida protetiva. E as medidas protetivas, além de destruírem a reputação, como nesse caso está sendo utilizada pela direita para destruir a reputação do Lulinha, elas podem ser usadas para finalidades maliciosas, como, por exemplo, tomar o apartamento da pessoa, porque enquanto não definem nada, aquele apartamento fica lá à disposição da mulher. Isso é incompatível com a nossa Constituição, porque nós temos a ideia da presunção de inocência. Uma coisa é, a mulher chega espancada, passa no exame de corpo de delito, ali o médico vê que realmente teve uma agressão e, a partir daí, essa mulher vai ter todos os cuidados e, obviamente, isso faz sentido. Mas agora, o que é o grande problema que me coloca um pouco em cima do muro? Não, mas totalmente contra essa presunção de veracidade. É que parece que isso é uma proteção contra a mulher, mas isso é uma grande sabotagem. Por quê? Lógico, temos mulheres que são realmente agredidas, mas, infelizmente, dentro da raça humana nós temos pessoas que falam mentiras e algumas mulheres podem utilizar isso para destruir a pessoa politicamente. Vamos imaginar que não tenham ocorrido agressões, mas ela pode usar isso para destruir a pessoa politicamente. Algumas mulheres podem usar isso para realmente se vingar dos maridos. Olha, eu achei uma coisa aqui no celular e não gostei, fiquei com raiva. Na hora da raiva chama a polícia e faz aquela denúncia, o cara vai para dentro da viatura, é levado para a delegacia. Na maioria dos casos, números, 90% dos casos, a mulher arrasta o cara para a delegacia para ele passar toda aquela vergonha, olha para a cara dele, tendo todo o poder ali da Lei Maria da Penha em suas mãos, e na hora que chega lá não representa, simplesmente fala, deixa para lá. É uma forma de demonstrar poder. Isso é muito ruim, porque de um lado a gente tem o incentivo para que mulheres façam isso. Nós estamos com essa lei incentivando as mulheres que na hora da raiva ou até mesmo por malícia utilizem a Lei Maria da Penha. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre trago exemplos nos meus vídeos. Imaginem se de uma hora para outra uma mulher que está sem condições, por exemplo, de alugar um apartamento, mas já tem o seu relacionamento e tal, e o parceiro concorda com isso, ela vai e seduz uma pessoa que tem um apartamento, entra ali e depois simplesmente chama a polícia e fala que foi agredida, tira o cara do apartamento dele e coloca ali o antigo relacionamento dela. São coisas que estão sendo divulgadas hoje no Instagram, porque existem grupos de Instagram, grupos de WhatsApp para ensinar as mulheres como usarem a Lei Maria da Penha para se beneficiarem da Lei Maria da Penha dessa forma. Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, o que acontece entre quatro paredes é obviamente uma coisa que eu não tenho condições de dizer. Não é porque ele é o filho do Lula que eu vou dizer para vocês que com certeza ele não falou o que a mulher está falando, mas simplesmente a palavra dela servir para destruir a reputação dele e servir para mandar ele para fora de casa, né, o apartamento, é uma coisa muito estranha. Muito estranha, porque o Brasil, ele lançou a Lei Maria da Penha como uma forma de responder o embargo que o Brasil estava sofrendo por causa do caso Maria da Penha. A Maria da Penha não tinha a solução, né, do processo dela, o processo ia se arrastando pela justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi acionada, e aí o Brasil agiu politicamente para fazer uma lei para voltar a ter direitos internacionais que o Brasil perdeu por ter sido condenado no caso Maria da Penha. Mas essa lei, ela chegou e ela está, de uma certa forma, incentivando muitas coisas estranhas. E aí eu falei com vocês que eu ia trazer casos pessoais, casos conhecidos. Uma ex minha, eu já tinha separado há 3 meses,
ela viu uma foto minha com uma outra pessoa e a partir daí ela simplesmente acionou a Maria da Penha e fez uma denunciação caluniosa contra mim, via Maria da Penha. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Mesma coisa, eu perdi acesso ao estúdio onde eu trabalhava, porque é no mesmo prédio da casa, obviamente perdi acesso à casa que eu já não estava entrando, porque a gente já estava tecnicamente separados há 3 meses, mas coincidentemente era o mesmo prédio do estúdio, eu não pude entrar mais no estúdio. Isso aconteceu há muito tempo atrás. E eu posso dizer para vocês que, para mim, a experiência foi muito traumática, porque você imaginar que, sem prova nenhuma, essa pessoa conseguiu chegar e na delegacia, a partir daí conseguiu uma medida protetiva que me tirou do meu próprio imóvel, porque ficou com raiva de uma foto que ela viu com uma namorada que eu tinha quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, e que para ela seria um grande afronto. É uma forma de usar a lei como vingança. Então, o que eu penso nesse momento para responder para vocês que estão mandando para mim as mensagens a respeito deste assunto? A esquerda não deve se dividir. A esquerda deve pedir para todos aquilo que a esquerda pediu para o Lula. A esquerda não pediu presunção de inocência para o Lula. Quando o Lula foi preso, a gente não falava que a pessoa deve ser considerada inocente até o trânsito e julgado? Então, primeiro ponto vamos ser coerentes, né? Pedimos presunção de inocência para o Lula lá atrás. A gente não pode pedir presunção de condenação para todos os homens só porque a esquerda tem uma tendência de proteção à mulher. Segundo ponto, isso não é proteção à mulher. E o motivo é muito simples. Uma mulher, normalmente, ela tem um filho. Uma mulher tem irmãos. Uma mulher tem pai. Uma mulher tem amigos. No momento em que a gente tem essa mulher, vamos pensar que uma mulher que está fervorosa na internet hoje, fazendo campanha, pensando que isso é um direito da mulher, ela está esquecendo que esse direito desequilibrado da mulher pode prejudicar muitos homens, inclusive da família dela. Então, se ela é mãe, o filho dela pode perder o apartamento, porque hoje já estão criando formas de tomar o apartamento via Lei Maria da Penha. O filho dela pode ser preso, porque hoje os grupos maliciosos estão ensinando como mandar o cara para cadeia com denunciação caluniosa da Lei Maria da Penha. Então isso se estende a todos os homens da família. Então a pergunta que a gente tem que fazer hoje nesse momento, para cada mulher que acha que essa lei foi uma conquista, além do seu marido, não tem mais nenhum homem da sua família que pode ser vítima dessa presunção de veracidade, que é totalmente incompatível com a presunção de inocência que existe na Constituição? Primeira pergunta, será que o seu irmão, quando for vítima, será que você vai gostar? Quando eu fui vítima, minha mãe sofreu muito. Minha mãe é mulher. Minha namorada sofre até hoje, porque ela está do meu lado, e lembra de quando eu passei por isso. Então, ponto importantíssimo. A denunciação caluniosa, em que só a palavra da mulher vale, ela pode causar estragos gigantescos. E aí eu vou contar para vocês a história que realmente me tirou da estabilidade e me colocou em depressão. Amigo de infância, aqui da cidade de Ponte Nova, ele estava brigando com a ex-esposa pela questão da filha, para ter a guarda da filha, não sei se era só convivência, eu só sei que depois da separação, a esposa afastou a filha dele e ele estava desesperado, em depressão e tal. Como ele estava forçando a barra, conseguiu as visitas, aí teve a escalada da denunciação caluniosa. Porque os grupos ensinam a seguinte coisa. No primeiro momento, a mulher vai fazer uma denúncia simples de tortura psicológica. Por quê? Porque não precisa de corpo de delito. Se a mulher falar que o cara chamou ela de gorda, determinado juiz pode dar uma medida protetiva que tira o caso do apartamento por ter chamado de gorda. E aí, tenta isso. Beleza. Se o cara vai insistindo, ela tenta outra coisa, me bateu. E se o cara insiste demais, por exemplo, em ter contato com a filha, a última etapa é acusar o camarada de agressão sexual contra a filha. E aí tem as técnicas de falsos implantes de memórias falsas, tem várias técnicas que são ensinadas na internet para isso. Esse amigo meu, que já estava separado da mulher, olha só como a coisa é pesada. Esse amigo meu, ele foi denunciado por abusar sexualmente da filha. Foi preso, sofreu na cadeia. A gente sabe o que estuprador sofre na cadeia. E depois de um certo tempo, a mulher se arrependeu e foi lá e ela falou que inventou o caso. Ele foi solto, chegou a voltar para ela, mas muito abalado,
entrou em desespero e botou fogo no próprio corpo. Morreu. Então tivemos uma perda por causa disso. Então são vários casos, gente. Todo mundo conhece um caso desse. E o detalhe é, continuar insistindo na presunção de veracidade é continuar insistindo numa situação que pode ir se agravando cada vez mais. A gente pode chegar num ponto em que teremos cursos oficiais para as mulheres aprenderem como utilizar a Maria da Penha contra os homens. E o que vai acontecer no final? Vocês acham que estão protegendo as mulheres com isso? Não. A gente está demonizando a mulher. Isso pode ser uma estratégia, inclusive, do liberalismo para demonizar a mulher, porque vai chegar um ponto em que movimentos como, por exemplo, o Red Pill e MGTOW, eles vão acabar explodindo e tendo razão. E todo o movimento feminista, todas as conquistas feministas que nós tivemos até hoje, elas vão cair, porque aí a mulher será demonizada como um ser que simplesmente utiliza esse instrumento para fazer mal aos homens. E lembrando, para fazer escândalo não precisa ser 100%. Se a gente tiver alguns casos escandalosos, os caras conseguem usar aqueles casos escandalosos para falar que nenhuma mulher presta. Então, se você é mulher e você acha que está protegendo as mulheres, defendendo uma lei que dá para qualquer mulher, não só para você, o direito, né, de acusar um homem sem a presunção de inocência, eu te falo que você está muito errada. E tem umas palavras bonitas que a gente encontra na internet de mulheres que falam que não tem medo, porque criaram o filho para não agredir mulher. Mas o detalhe é, você criou a nora para não falar mentira? É um ponto muito importante. E o uso político disso? Vou dar um exemplo básico que não é necessariamente o que aconteceu com o caso do Lulinha. Eu estou inventando isso, mas vamos imaginar a seguinte coisa. O Lulinha e a mulher já estão mal. O amor já acabou, o casamento acabou, e eles já estão mal. No entanto, vamos imaginar que não tenha ocorrido nenhuma agressão. Nós estamos no momento em que o Elon Musk denunciou guerra contra o governo brasileiro. Nós estamos no momento em que a gente vê uma grande estrutura de pessoas extremamente poderosas se articulando para tentarem escapar do 8 de janeiro, porque nomes de empresários vão aparecer. Nós estamos no momento em que o Silas Malafaia está desesperado, prometendo vídeo caso aconteça qualquer tipo de coisa contra o Bolsonaro ou ele. E aí vamos imaginar que, invenção minha, esse consórcio de criminosos se aproxima dessa mulher e fala: R$1 milhão para você inventar essa história para destruir a reputação do Lulinha. Uso político de uma denunciação caluniosa. Então a gente precisa pensar em tudo antes da gente simplesmente sair, né, dizendo que, olha, estamos todas juntas, todas por todas. Nessas todas, quando um filho for denunciado por denunciação caluniosa e for preso, ela sai do grupo. Quando o irmão de uma desse grupo, todas por todas, for denunciado e for preso, ela também sai do grupo. E a gente vai chegar no momento em que um instrumento tão importante exatamente para isso, que é a presunção de inocência, sendo ferido por esse motivo, ele vai acabar gerando prejuízos imensos, principalmente para as mulheres. E aí eu falo com vocês, o caso Maria da Penha, ele acabou incentivando a criação dessa lei, mas hoje nós temos instrumentos legais suficientes para que a coisa aconteça sem a possibilidade de uma mulher utilizar uma lei totalmente absurda. Exemplo básico para vocês. Se a mulher falar que o cara está obrigando ela a seguir o time dele, olha, você é obrigado a votar no meu time. Ela não precisa acontecer. Se ela falar que está acontecendo, ele é afastado de casa. Acontece a mesma coisa que aconteceu com o Lulinha, violência psicológica. Se a mulher falar com o camarada, falar que o cara tá obrigando ela a ir à igreja, o cara tá me enchendo a paciência para seguir a religião dele. Violência religiosa. Ele é afastado de casa. Só para vocês terem uma ideia do alcance dessa lei. E por mais que possa parecer absurda essa colocação minha, se a mulher chegar e falar, que é lógico que quando elas falam várias coisas, mas não precisa de tudo isso. Se ela falar, ele me chamou de gorda e eu sofri muito psicologicamente por isso, o cara é afastado de casa. E aí vem o ponto que eu queria trazer para vocês, que é o que mais realmente me dói. A violência psicológica de chamar a mulher de gorda está prevista na Maria da Penha e pode levar, por exemplo, o camarada a
primeira coisa, ele perde o apartamento, tem que se distanciar dela, medida protetiva, não pode chegar perto dela, automaticamente a convivência com os filhos fica difícil. E, no final das contas, pode dar confusão para ele, muita confusão, né? Destrói a reputação, porque o nome dele fica como agressor. O camarada chamou a mulher de gorda, o nome dele aparece como agressor nos processos. E, por incrível que pareça, está prevista lá a agressão psicológica dessa forma. E pronto, isso é suficiente para destruir a vida do homem. Agora, nós temos vários casos em que as mulheres, para se vingarem dos ex-maridos, que normalmente quando o ex-marido decide a separação, elas distanciam os filhos e utilizam os filhos como instrumento de tortura contra o ex-marido. E aí nós temos, por exemplo, o meu exemplo próximo que eu vou dar do meu amigo que se suicidou por causa disso. Nós temos, procurem o site lá no Instagram, Papais em Espera, e participem das reuniões, que nós temos um pesquisador, Leonardo Lacerda, que tem pesquisado sobre isso. Ele trouxe dados do aumento de suicídios de pessoas nessa faixa de 35 a 45 anos por causa do afastamento dos filhos e da demora da justiça para garantir convívio com os filhos. A mulher pode afastar o filho, levar pessoas ao suicídio, isso sim é uma violência psicológica. E não tem nenhuma previsão de uma lei para proteger o homem disso. Esse desequilíbrio pode levar à demonização da mulher e pode acabar destruindo tudo que as mulheres conquistaram até hoje com os movimentos feministas. Porque lá no final da fritada dos ovos, quando a gente tiver nas mãos da direita, por exemplo, como o Magno Malta propôs o fim da lei da alienação parental, e pessoas de esquerda estão apoiando isso, mas quando tivermos todas essas explosões de leis prejudicando os homens, a gente vai ter uma tendência natural de diminuição do número de casamento, diminuição da confiança, e as mulheres voltarão a ser demonizadas como na época das bruxas. Eu espero ter trazido argumentos para que vocês que são a favor da Lei Maria da Penha não tenham ódio de mim, entendam o meu posicionamento, e para que ninguém pense nesse momento que eu estou dizendo isso só porque é o filho do Lula. Não, estou dizendo isso porque eu vivi isso. Muito abraços e até mais.